Olá pessoal, sou o professor Marcos Gimenez e eu quero apresentar para vocês aqui algumas das tabelas que tem no seu material aí. Você vai observar aí que tem várias tabelas úteis, né? Para a gente saber peso de peças, de chapas, né? Tabelas que a gente pode usar aí para consultar dentro do trabalho, né? Então, essa daqui nós estamos falando de peso por metro linear de barras, né? Então temos barras quadrada, redonda e sextavada, né? E pela bitola, né? Tá vendo que aqui a tabela continua aqui e lá no seu material também. Então vamos supor que a gente quer verificar o peso de uma barra de 1 polegada, uma barra quadrada que tenha 6 metros de comprimento, que é o padrão normal, né? Geralmente é vendida por 6 metros. Então, 6 vezes 5 são 30 quilos que vai pesar essa barra, né? É muito simples de se trabalhar, né? Similar a essa, só que aqui ela fala por cantoneira em L, tá? É a mesma sistemática da outra peça, da outra tabela, desculpe, né? Então, se você tem no caso da cantoneira, você tem a dimensão da aba e da espessura, né? Quando você fala lá nas outras barras, você só vai ter o diâmetro, a medida primitiva dela, né? Ou, por exemplo, do diâmetro. No caso das cantoneiras, a gente pode ter três medidas. Se a cantoneira for de abas iguais, então serão duas medidas, né? Que nem aqui, por exemplo. Ela é de 0,5 polegada de largura, né? Abas iguais, com 1/8 de espessura, aproximadamente aí 3,25, né? Então, nós podemos ter algumas cantoneiras que tenham abas desiguais. Aí tem que pegar uma outra tabela, né? Essas tabelas aqui também, os fabricantes, vendedores específicos desses materiais costumam conseguir, né? Tá aqui para facilitar para vocês. Então, vamos supor aqui uma cantoneira de 1 polegada por 1/8, pesa por metro aí 1,27. Se a gente falar aí também em 6 metros, vamos fazer 6 por 1,27. Então, a barra dessa cantoneira pesaria aproximadamente 7,6 kg, né? Quase 8 quilos. Vale ressaltar também que as medidas, né, geralmente eles vendem com 6 metros, mas elas têm uma tolerância, varia um pouco a mais, um pouco a menos, né? Então, na hora de se você for usar isso como cálculo para comprar, você considera que pode vir um peso a mais, né? Porque a cantoneira pode vir com um pouco mais da medida padrão. Nessa tabela, nós temos o peso por metro de chapa lisa, tá? Nesse caso aqui, é um peso quilos por metro quadrado. Então, em função da espessura, eu vou ter um valor em função do material: aço forjado, aço carbono, né, ferro fundido, cobre e latão. Existem outras tabelas para outros materiais, né? Cada material tem uma densidade específica. Então, vamos supor que a gente quer ver aqui quanto pesa uma chapa de 5 milímetros de cobre. Então, 5 milímetros de cobre pesa 44 quilos por metro quadrado. Veja que o cobre é mais pesado que o aço carbono e do que os outros, né? Então aqui, se eu quero comprar 1 metro de chapa, 1 metro quadrado, vai ter 44 quilos esse metro. Uma chapa comum tem 3 por 1,5, né? Então 3 metros por 1,5, 3 vezes 1,5, são 4 metros, 4,5 metros quadrados, vezes o 44,5, uma chapa de cobre de 3 metros por 1,5, né, que é mais geralmente o padrão, pesa 200 quilos. Esta outra tabela é parecida com a última, certo? É peso também por quilo, só que aqui só para chapa em aço, e aqui ele está dando o contrário, né? Quanto que 1 metro quadrado de chapa pesa. Então, essa tabela também pega outras espessuras, né? Ela é uma tabela mais completa, né? Então, por exemplo, uma chapa aqui de 40 milímetros de espessura, cada metro quadrado dessa chapa pesa 314 quilos, né? Se a gente fizer igual a gente fez lá no cobre, então 3 vezes 1,5 são os 4,5 metros, né?
vezes 314, então uma chapa de 3 metros por 1,5 vai pesar uma tonelada, 1.400 quilos. Tá? Uma chapa pesada, né? 40 milímetros de espessura. Outras tabelas que você tem lá, que não tem necessidade de mostrar, são as tabelas de dimensões de pesos, né? De tubo de aço inox e aço carbono. Aí essas tabelas aqui eu quero só apresentar para vocês, que são as normas de consumíveis. Então aqui é uma tabela onde você pode achar facilmente qual o item da norma a respeito do material, né? Então, a norma AWS, ela separa os materiais, né, a especificação dos materiais em sentido de A5 ponto alguma coisa, né, que está dentro do ASME 2, parte C, tá? Então, todos esses números aqui da norma, eles têm a letra A na frente. Então, se a gente quer trabalhar, por exemplo, com titânio, né? Titânio, ele só está me dando processo aqui TIG, MIG ou plasma, né? Outros processos não têm consumível para titânio. Então eu vou lá na AWS a 5.16 e eu vou saber dos consumíveis desses processos para soldagem de titânio. Quero soldar uma chapa de aço baixa liga, né? Um aço aí 1045, por exemplo, né? Ou um material mais ligado. Se eu for querer material de oxacetileno, a 5.2. Você vê que aqui fica até junto com a de aço carbono comum, né? Se eu for querer trabalhar com arame tubular, então para aço baixa liga eu vou usar a A5.29. Aqui é só um mapa para você achar mais fácil a norma que você precisa. Tem um outro material que também é orientativo, não é uma ciência exata, mas você consegue acompanhar bem. É uma forma de se identificar materiais pelo esmerilhamento. Então, se você pegar um material, por exemplo, tipo aço, que é o 2 aqui, se você esmerilhar esse aço, as fagulhas que saem vão ter essa forma, ou seja, riscos bem retos, soltando algumas fagulhinhas, tá vendo esses pontinhos? Soltando algumas estrelinhas no meio. Se for um ferro forjado, vê que só vai sair o risco vermelho inteiro, não estoura, né? Um aço ferramenta que é mais ligado, ele já vai ter um pouco mais de fagulha. Se você prestar atenção na fagulha, no esmerilhamento, você consegue identificar materiais. O ideal é que você pegue um material já sabido, né, e esmerilhe, aí você sabe como aquele é, que material é, você compara ele aqui, você passa a conhecer ele na prática, né, e utilizar. Então você vê que diversas formas que saem, por exemplo, carboneto de tungstênio, que é um material difícil de se tirar, um material que tem uma alta dureza, ele praticamente não dá faísca. Se você pegar o eletrodo de tungstênio para afiar, você vai perceber que você esmerilha ele e sai muito pouca faísca, né? Então, é dessa forma. Então, aqui tem o volume, né, comprimento relativo, enfim, a tradução dessa tabela pelo tipo de forma do esmerilhamento é o tipo de material que você vai identificar, né? Além dessa identificação aqui por tipo de faíscas, uma indicação das cores das faíscas, né? E a proximidade. Então, por exemplo, o material 3, que era o 1, que era o aço carbono, as faíscas próximo do rebolo vão estar amarela, né? Próximo do final já branca. Quantidade de faísca muito pouca, né? A forma, bifurcado. Então, para cada tipo aqui você tem a tradução do que é esses riscos aqui, né? De novo, é uma orientação, mas é legal você pegar isso e fazer na prática, e aí você pega essa noção de como que é. E aí isso aqui é muito prático numa soldagem de manutenção, no campo, para a gente poder identificar um material que não se sabe o que é. Ok? Agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima.